Saudações, guerreiros e guerreiras, como que vocês estão? Família, hoje eu vou trazer para vocês o react do Popeye falando um pouco sobre os irmãos Castano. Eles que foram grandes narcotraficantes e grandes líderes paramilitares da AUC e também foram grandes amigos do Pablo Escobar por uma época e posteriormente se tornaram grandes inimigos dele, vindo a se juntar aos Pepes em 93 na criação do grupo que ficou encarregado de caçar e aniquilar o Escobar e todo o cartel de Medellín. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, ativa o sino e se inscreve no canal. Família, eu vejo que muita gente anda assistindo os vídeos e não deixa o like. Galera, deixem um like porque isso ajuda a gente muito. É a forma com que o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo e ele ajuda a divulgar para mais pessoas. Eu já perdi a monetização desse canal, eu tô já tem uns 3 meses tentando reaver, mas tá muito difícil e assim, eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, galera, já deixa o joinha e é isso aí. Não vou ficar de enrolação, vamos pro react. Bora. Bueno, Pope, ahora vamos a hablar de los hermanos Galeano, perdón, Castaño, Mira, los hermanos Castaño Gil, que eran tres, ¿no? inicialmente, pues sí, ellos son un grupo grande de hermanos y hermanas. Sí. Los hermanos Castaño Gil, pues, campesinos, de acá de un pueblo, más o menos 3 o 4 horas de Medellín, Amalfi. Amalfi se llama. Sí, un pueblo muy montañoso, las montañas son esplendorosamente empinadas. Y Amalfi pues, fue golpeado por la guerrilla. Y el primero que sale del pueblo es Fidel Castaño Gil. Fidel llega a Segovia, otro pueblo minero de Colombia, y allí monta una cantina y un negocio de prostitutas, y allí empieza a incursionar el narcotráfico. E aí ele começa dizendo, né, que o Fidel, que na verdade foi um dos mais envolvidos no narcotráfico mesmo, né, e mais próximos do Pablo Escobar. Ele era um dos mais velhos de vários irmãos, e ele inicia muito cedo na vida do submundo. No início como cafetão de nightclub, né, do famoso bordelzinho, e posteriormente ele já entra no narcotráfico. Ya Fidel después ya entra en el narcotráfico, y un hermano de los Castaño, que en este momento se me escapa el nombre, era piloto y traía la cocaína desde Perú, a los laboratorios de Fidel. Sí. En un vuelo de base de pasta desde el Perú se accidenta el avión y queda perdido en la selva. Sí. Y Fidel es un gran traficante de drogas, nunca tuvo un problema con la cocaína, nunca tuvo un indictment tampoco porque nunca le capturaron un cargamento, y aliado de Pablo Escobar Gaviria desde los años 70. E aí ele explica que o Fidel ele era um muito bom narcotraficante. Ele nunca tinha problemas no transporte da coca. E posteriormente ele também já criou um laço com o Escobar, isso nos anos 70 ainda. E aí passaram a trabalhar juntos. Fidel compró una gran mansión aquí en el barrio El Poblado, en la parte baja del barrio El Poblado, sobre la avenida El Poblado, que se llama Monte Cassino. Era una mansión esplendorosa para la época, porque son 30.000 metros cuadrados en pleno barrio El Poblado y la casa muy bella. Y Fidel se la compra a William Halaby, que era un textilero de la época muy rico, y Fidel monta su centro de operaciones ahí. E aí ele explica que o Fidel, né, assim que ele começou a ganhar bastante dinheiro, ele comprou uma das mansões dele que na verdade foi a mais emblemática, que foi o Monte Cassino. Era o QG dele e da família dele, mais ou menos, né? Porque como ele também não era tão próximo aos irmãos, né? Ficava mais como QG dele, para ele organizar as coisas dele, o exército pessoal dele, os ataques que eles fariam. E assim, era uma mansão espetacular. Isso em todos os relatos da década de 80, do finalzinho de 70, até no início de 90 também tem bastante relato do Monte Cassino. E ele é sempre lembrado como uma mansão nitidamente muito cara. Y ahí es ahí donde se hicieron aliados con Pablo. Sí, ahí ya hay una alianza con el patrón, porque Fidel, entonces ya Fidel ya entra Carlos Castaño, que también se viene del pueblo y se viene a vivir a Medellín, y vive en Monte Cassino. Sí. Y ya ellos ya tenían una guerra con la guerrilla de las FARC. ¿Por qué tenían una guerra? Resulta que las FARC secuestran a don Antonio, el papá de los hermanos Castaño. Las FARC lo secuestran y piden como $1 millón, al último negocian en $100.000. Los hermanos Castaño pagan por su padre y las FARC lo matan. Lo que lo mató igual. Sí, lo mataron, después de tener el dinero. Entonces allí se arma una gran guerra de los hermanos Castaño en contra de las FARC, empiezan a matar muchísima gente en serio.
E aí o Popeye está explicando que assim, logo depois que o Fidel se estabeleceu em Medellín, o Carlos, que era o outro irmão dele, também já foi morar com ele e também caiu de cabeça nessa vida de narcotraficante. E em contraposto à ascensão dos Castano, as Farc, nos anos 70 e 80, eles ficaram muito famosos também por sequestrarem diversas pessoas importantes, pessoas de famílias ricas e pediam um resgate muito alto para acabar financiando as atividades que eles faziam, né, criminosas. Porém, eles também tinham muito hábito de mentirem. Então, tipo assim, eles sequestravam as pessoas, eles falavam com os familiares para pagarem o resgate e assim que eles pegavam o dinheiro nas mãos, eles matavam a pessoa. Então, as Farc dava muito golpe e fizeram isso com o Antônio, pai dos Castano. Eles pediram a princípio US$ 1 milhão e posteriormente eles negociaram e fecharam em 100 mil. E nessa daí as Farc matou o pai deles. E eles ficaram muito pé da vida, mano. E começaram uma guerra voraz. Criaram o próprio exército, né? E começaram a cair em cima em vários membros das Farc. Segovia, por todos los lados empiezan a matar gente. Carlos y Fidel llegan hasta el que cuida al papá, el que lo secuestró, matan a todo el mundo. Y allí ya ellos crean una mente ya de ultraderecha. Y Fidel envía a Carlos Castaño a Israel para entrenar la mente de Carlos en unos kibús, unas cosas que llaman unos kibús en Israel, que son centros de entrenamiento de ultraderecha. Que son muy buenos. Son muy buenos, sí, los israelitas entrenan gente para el mundo en ultraderecha. Ellos expanden esta política. Y Carlos se convierte en un militar muy fuerte. Carlos Castaño, que Fidel pues no tenía esa capacidad. E aí ele explica que o Carlos, né, ele é mandado pelo Fidel para Israel para ser treinado pelos israelenses, né? Durante essa treta com as Farc, eles já mudam e criam uma mente totalmente de extrema direita, né? E aí eles começam a se preparar e montar exércitos particulares, um exército de verdade, de pessoas treinadas, extremamente treinadas, e o Fidel resolve mandar o irmão dele para Israel, para ser muito bem treinado, tanto a questão de armamento, de explosivos, tanto também na questão da mente, né? De ter uma mente mais voltada à guerra, à guerrilha, porque o Carlos era apenas o irmão do Fidel que resolveu seguir os passos dele e acabou migrando lá para Medellín e se tornando narco. Porém, depois de tudo isso que aconteceu, o Fidel manda ele lá para Israel e lá começa a se formar um monstro que futuramente ele se tornaria. Fidel era inteligente, sabía manejar el dinero y Fidel poco a poco empieza a comprar las mayores tierras del Sinú, las mejores tierras de Colombia ganaderas. Se vuelve un gran terrateniente y un ganadero muy grande. Sí. Y incursiona también en el mundo del arte, porque Fidel era un hombre tosco, pero era bien hablado, bien puesto, hacía muchísimo deporte, trotaba 20 kilómetros casi diario cuando podía, y se alimentaba muy bien, y sabía muchísimo de arte, y se movía muy bien. Fidel, por ejemplo, usted lo veía en la calle, usted lo veía con un blue jean, una camiseta esas de propaganda, pintuco, sí, propaganda, y se movía en un camión de conductor o al lado del conductor. No lo detectaba nadie, se sabía mover muy bien. Y ahí y él se iba a Urabá y de ahí atravesaba la selva en moto, en carro, en lancha, lo que pudiera, y en mula hasta que llegaba a Panamá. En Panamá se tomaba el avión. Y en Panamá ya tenía un pasaporte con otro nombre, ya llegaba a París. Allí tenía un lujoso apartamento, un penthouse y una limusina. Y salía a codiarse con los mejores curadores de arte de París. E aí o Popeye explica que na ascensão do Carlos, ele passa a gostar muito de arte. Porque apesar dele ter sido um cara criado no interior, um homem da roça, quando ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a gostar muito de arte e também começou a se vestir muito bem, mas também nada em excesso. Ele era um cara que ele se vestia de uma forma neutra, né? Passava batido pelos comboios, pelos policiais, mas ele estava sempre bem arrumado. E como ele tinha muito dinheiro, ele entrou no meio da arte e acabou gostando muito. Y pintores. Y compraban obras de arte esplendorosas para el patrón, para ellos. Y Montecassino, allí están colgadas las obras más hermosas del mundo entero, en Montecassino, en los muros. Montecassino era esplendoroso. Entonces era la dualidad de Fidel, que era un asesino y era un gran curador de arte. Sabía muchísimo de arte y sabía de vinos y sabía hablar y sabía política internacional. Era un hombre demasiadamente inteligente, pero... E aí ele diz que o Fidel, que ele também sabia muito trabalhar com dinheiro, ele também gostava muito de vinhos e entendia muito, além de política também. No tenía las agallas de Carlos. Él era más... Carlos era un militar. Y él recibió también entrenamiento acá del Charly Solano, que es la inteligencia militar.
A nosotros nos gustaba andar con Carlos porque Carlos tenía un carnet del ejército que decía que era teniente. Ah, Y lo paraban y radiaban el carnet y salía. Uf, claro, íbamos mi teniente y tal, y lleváramos las armas que lleváramos. Y Carlos era muy hábil, sabía manejar muy bien. Entonces el patrón, pero Fidel no le ayudaba a Carlos. Entonces Carlos le pide un día trabajo al patrón y el patrón le da trabajo como sicario. Pero el patrón lo detecta de uno que es demasiado rápido, entonces lo coloca a manejar el grupo del ejército que estaba aliado al patrón, la policía que estaba aliado al patrón. Él da un grupo de detectives acá. E aí o Popeye fala que depois que o Carlos volta de Israel, né, o Fidel, ele nunca foi muito mão aberta, a real é essa, né? Então ele meio que passa a não ajudar muito o irmão dele. Ele trabalhava meio que pro Fidel e o Fidel, tipo, ajudava naquela, né? Mas não ajudava como se fosse da família mesmo. Não dava uma posição top na organização dele. Então ele acabou indo buscar no Pablo Escobar uma oportunidade de trabalho. E o Pablo Escobar, notando as habilidades dele, né? Ainda mais sabendo que ele tinha ido para Israel e foi treinado lá, ele já contrata ele na hora para ser seu sicário. Só que ele vendo a sagacidade do Carlos e a astúcia que ele tinha, ele acabou logo já promovendo ele para cuidar de um grupo particular do Escobar. Y policía secreta, la manejaba para el patrón. Entonces Carlos empieza a manejar todas esas conexiones y todos los días Carlos va adquiriendo más poder porque eso es la riqueza del cartel de Medellín, las conexiones dentro del gobierno. Carlos toma muchísimo poder, pero siempre fue muy respetuoso con el patrón. Sí señor, no señor, porque Carlos era un militar. Carlos va tomando muchísimo poder y Fidel está ahí. Fidel era aliado al cartel de Medellín 100% y dentro del Montecassino se manejó el MAS, se manejó el cartel de Medellín, muchísimas cosas. Cuando muere en la cárcel de la Catedral Fernando Galeano y Kiko Moncada, ahí es el punto de quiebre donde los Castaños ya rompen con el patrón y con nosotros. Se convierten en nuestros enemigos y se alían con el cartel de Cali. Porque Fidel era demasiado inteligente y Carlos muy inteligente y olieron que ya el patrón con esa jugada había perdido. Entonces, E aí ele explica que assim que o Fidel ficou sabendo, ele e o Carlos, né, da morte do Fernando Galeano e do Kiko Moncada dentro de La Catedral, que foi ordenada pelo Escobar, eles se juntam ao cartel de Cali, o governo da Colômbia, a DEA e a CIA para formar o Los Pepes e assim combater o Escobar. Tanto o Fidel quanto o Carlos, eles eram muito próximos do Fernando Galeano e do Kiko Moncada. E também o Dom Berna, que na época trabalhava para o Fernando Galeano, ele também era muito próximo do Carlos e do Fidel. Então, nisso daí, ele já pulou junto também com eles e se juntou aos Pepes. entonces se alían con el cartel de Cali y ellos ven que tienen la oportunidad de tomar el control del cartel de Medellín. Ya muerto el patrón, Fidel se enloqueció, demasiado poder. Y Fidel le fascinaba el poder y el dinero. Yo estuve preso con el Mono Leche, que fue el que mata a Carlos Castaño, estaba con Fidel el día que murió el patrón. Fidel estaba en una hamaca, estaba en el Sinú, en la finca de la Hacienda Las Tangas de ellos, una finca esplendorosa. Fidel se paró y se daba así palmadita en la cara y decía, Fidel, 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 tienes que saber manejar este poder que te llegó. Por la muerte del patrón, porque se quedaba ya de jefe. El jefe de la mafia era Fidel Castaño Gil. Bueno, Carlos Castaño Gil demasiado, ya tenía poder, pero no tenía dinero. Porque Fidel seguía cogiendo todo el dinero. Fidel era enfermo, pero enfermo por el dinero. E aí ele explica que o Fidel, ele era muito viciado em dinheiro, então tipo, ele só pensava em juntar e comprar arte, juntar e comprar quadro, juntar e comprar propriedade, acumulador de dinheiro. Então ele não gastava muito, tipo, com outras coisas a não ser arte, claro, em suas mansões, em seus apartamentos, suas fazendas, sim. Porém, assim, pagando funcionários, ou até mesmo com o Carlos, eles tinham muita rixa por isso. Ele realmente não pagava muito bem. Pero exageradamente enfermo, todo era así, así, así. Mantenía el dinero apretado. ¿Y cuál es el punto de quiebre entre Fidel y Carlos? Un hombre muy poderoso del cartel del Caquetá, Leonidas Vargas, daba $3 millones en la época por un hombre muy fuerte, por Camilo Zapata. Camilo Zapata le decían el brujo porque cogía niños vivos, bebés vivos, y le abría la barriga vivo y le metía la foto de Leonidas Vargas. Y ya le había matado a una hija de Leonidas Vargas. Tenía una guerra brutal. Pero brutal, sí, aquí había mucha sangre. Y cuando estaba el bloque de búsqueda, que estaba metido Carlos Castaño ahí, que era operativo, Carlos sí andaba con ellos. Fidel anduvo con ellos un tiempo y se disfrazaba de policía, pero después Fidel se echó hacia atrás. Para no estar los dos hermanos, porque no es coherente los dos metidos ahí. Uno solo tiene que cuidar al otro. Porque tú vas a matar a uno de los Castaños, piensa que te queda el otro. Claro. Entonces,
E aí o Popeye fala que o Carlos Castanho sempre foi em linha de frente, né? Ele sempre gostou de andar, tipo, na frente, sempre tá na ativa na parte da guerra, né? Na hora da caça. E o Fidel era um cara que ficava mais dentro de casa. Ele não era um cara de se expor, ele mandava mais a galera fazer o trampo, mas ele não participava tão diretamente. Agora o Carlos já era um braço operacional, né? Ele realmente gostava de estar no meio da ação. Entonces, Carlos, en unas escuchas que tenían del bloque de búsqueda, con aparatos de la DEA y de la CIA y de los ingleses y los israelitas, encuentran a Camilo Zapata hablando desde una finca en Copacabana. Como Carlos sabía que conocía a Camilo Zapata, sabía cómo hablaba, sabía que valía 3 millones de dólares, entonces Carlos lo detecta y lo ubican. Y Carlos va donde Fidel y dice, ubicamos a Camilo Zapata. Entonces Fidel dice, vaya a la picota, estaba preso Leonidas Vargas, hable con Leonidas Vargas que le da 3 millones de dólares. Carlos va donde Leonidas Vargas, habla con él, Leonidas le dice, yo le doy 3 millones de dólares, pues tiene que ir un hombre mío, no hay ningún problema, Camilo. Le llegan con el bloque de búsqueda y matan a Camilo Zapata. Leonidas Vargas pagaba correctamente, pagó los 3 millones de dólares, que hoy día son 30 millones de dólares. Sí, Y la plata la cogió Fidel. también. No le pagó no le dio ni una moneda al bloque de búsqueda. Y al bloque de búsqueda le metieron un cuento que era un hombre de Pablo Escobar y había que matarlo. Entonces ellos lo mataron por la patria. Porque era tan enfermizo. Enfermo, pero no cuando yo le digo enfermo, es enfermo, enfermo. No mantenía ni dinero al bolsillo, no gastaba nada, era así todo, comprando tierras y obras de arte y compre, y compre, y compre. Él era el que le decía también a Pablo que gastaba mucho. E segundo Popeye, após a confusão de alguns narcos, tanto o Fidel quanto o Carlos, né, eles montaram alguns grupos para exterminar, para resolver uns problemas que eles tinham com outros narcos que estavam na cadeia e do lado de fora. E nessa daí surgiu 30 milhões, que na verdade foram 3 milhões de dólares, né? E no lugar do Fidel pegar e dividir o pagamento, dar uma parte para a galera do bloco de busca, pro Carlos, pros outros associados dele, ele pegou o dinheiro todo pra ele e ficou guardado. Então ele era muito mão de vaca. E isso vai só gerando ódio entre tanto o Carlos quanto os outros funcionários deles, né? Sí, él decía al patrón que el patrón gastaba mucho, bueno. Entonces, Carlos ve y dijo, no, pues, lo correcto como lo hacía el patrón mío, son 3 millones de dólares, 1 millón de dólares para el bloque de búsqueda. 1 millón para Carlos, 1 millón para Fidel. Ahí está muy bien repartida la plata y todo el mundo está feliz. E aí ele fala que o correto seria ele pegar esses 3 milhões, dar um pro bloco de busca, um pro Carlos e ficar com um. Só que ele, como era muito zoião, ele acabou ficando com tudo. Esse foi a primeira parte do episódio da história dos irmãos Castanho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, isso ajuda a gente demais, família. Eu vou estar deixando também o link das nossas outras redes sociais aqui embaixo nos comentários fixado. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos para vocês que nos acompanharam até agora. E também dizer que se você quiser ser um de nossos padrinhos para ajudar a gente aqui do canal, eu vou estar deixando o link aqui e é só você se inscrever e vai ajudar a gente muito, vai dar uma força muito grande pra gente, porque como a monetização não tá rolando aqui no YouTube, eu tô meio que tirando água de pedra. Então, família, quem puder ajudar e quiser, tá aqui o link aqui embaixo, tá? Eu quero deixar meus agradecimentos a todos vocês que ficaram comigo até agora. Muita paz e muita saúde a todos. Deixar aqui registrado meu forte abraço a todos vocês também. E é isso aí, família. Até a próxima!